A ciguateira é uma entidade nosológica agrupada no grupo de doenças transmitidas por alimentos contaminados e, portanto, é uma forma de ictiosarotoxismo. É uma doença sistémica que ocorre através da ingestão dos chamados peixes de recife provenientes de águas temporadas contaminados por biotoxinas, nomeadamente as cigotoxinas. As cigotoxinas são, na realidade, um grupo de compostos produzidos por microalgas dinoflagelados dos géneros Gambiardiscus e Fukuyua. Estes dinoflagelados têm uma natureza epífita e, portanto, depositam-se sobre outras algas, tipicamente macroalgas, e vão ser consumidas por pequenos invertebrados ou peixes herbívoros. E, aliás, é desta forma que entram na cadeia alimentar. Depois disto, espécies carnívoras vão se alimentar destes peixes ou destes invertebrados e é desta forma que as cigotoxinas se acumulam na cadeia alimentar. É então natural que peixes de maiores dimensões, predadores de topo, sejam potenciais bioacumuladores de cigotoxinas e, portanto, um vetor para a dieta humana. Quimicamente, as cigotoxinas são poliéteres cíclicos e, por serem termostáveis, incolores e inodoras, o congelamento ou confecção do pescado não diminui o risco de intoxicação, para além de que as propriedades organoléticas não são alteradas pela presença ou ausência de cigotoxinas. Os dinoflagelados concentram-se essencialmente em áreas de águas tropicais e subtropicais, normalmente em latitudes entre os 35 graus norte e 35 graus sul, sendo particularmente comum nos oceanos Pacífico, Índico e Mar das Caraíbas. Existem áreas geográficas recentemente reconhecidas que incluem a zona oeste do Golfo do México, algumas áreas do Mediterrâneo, as Ilhas Canárias e o arquipélago da Madeira. São reportados anualmente cerca de 50 mil casos de ciguateira em todo o mundo, um número que se crê subestimado devido à dificuldade diagnóstica e consequente notificação. As manifestações clínicas incidem sobretudo nos sistemas gastrointestinal, neurológico e cardiovascular. A nível gastrointestinal, a ciguateira apresenta-se como uma gastroenterite, portanto, um quadro de náuseas, vômitos, diarreia, cólica abdominal e defecação dolorosa. Geralmente são os primeiros sintomas a aparecer, tipicamente 1 a 3 horas após o consumo do pescado contaminado, sendo que existem alguns casos descritos de sintomas 30 horas após o consumo do pescado contaminado. Geralmente tem uma duração de 1 a 3 dias. Relativamente às manifestações neurológicas, a doença apresenta-se muitas vezes com quadros de alterações da sensibilidade ou parestesias a nível perioral, lingual e periférico, muitas vezes dolorosas, digeusia ou tipicamente conhecida como alteração do paladar, sabor metálico na boca, odontalgia ou dor de dentes intensa, sensação de dentes soltos, prurido ou mais corriqueiramente conhecido como comichão, sem haver propriamente umas manchas ou um rash urticariforme, alterações a nível da visão, nomeadamente da acuidade visual ou visão enevoada, disestesia relacionada com a temperatura, tipicamente conhecida como alodinia térmica ao frio, em que há uma alteração da sensibilidade do frio versus calor, uma síndrome de fadiga e cansaço crónico, ataxia, alterações da marcha, convulsões, ou mesmo coma nos casos mais graves. Geralmente são sintomas que surgem entre os 3 e as 72 horas após o consumo do pescado e que muitas vezes se demonstram ser persistentes durante até cerca de semanas a meses. Por fim, relativamente às manifestações cardiovasculares, e muitas vezes as mais temidas, a doença pode apresentar-se com alterações a nível hemodinâmico, nomeadamente como quadros de hipotensão arterial, bradicardia ou frequências cardíacas abaixo dos 60 batimentos por minuto, alterações a nível do eletrocardiograma e ainda quadros de edema pulmonar consequentes. Muitas vezes estes sintomas estão relacionados com a quantidade de toxina ingerida, geralmente surgem entre o primeiro e o quinto dia após o consumo do pescado contaminado e muitas vezes acabam por ser autolimitados e resolvem-se ao fim desse período. Geralmente são doentes que necessitarão de alguma monitorização a nível cardiovascular, tendo em conta os sintomas referidos. Outros sintomas podem ainda ser a nível neuropsiquiátrico, com quadros de alucinações, depressão, cefaleias ou dor de cabeça e vertigens, mialgias ou dores musculares generalizadas, artralgias ou dor a nível das articulações, alterações a nível genital e sexual como a dispareunia e a ejaculação dolorosa, entre outros.
Uma característica interessante da ciguatera é a possibilidade da ocorrência de exacerbação e/ou recidiva em doentes totalmente assintomáticos semanas, meses ou anos mais tarde, perante a presença de triggers ou desencadeantes como o consumo de nozes, café, carne de porco, peixe, e relembrar aqui que incluem-se alimentos que não causaram a mesma intoxicação noutras pessoas que consumiram a mesma refeição, álcool e ainda desidratação e exercício físico intenso. Relativamente à abordagem terapêutica, não existe efetivamente nenhum tratamento ou antídoto específico para a intoxicação por ciguatoxinas. A abordagem inicial incide essencialmente sobre medidas de suporte e atitude expectante com vigilância clínica e abordagem da desidratação e instabilidade hemodinâmica. Concomitantemente, abordam-se os sinais e sintomas gastrointestinais e neurológicos, que são os principais responsáveis, muitas vezes, pela morbilidade da doença a longo prazo. Por fim, faz parte do tratamento educar o doente relativamente à modificação do seu estilo de vida e dos hábitos alimentares, nomeadamente na evicção dos triggers que possam levar a recidivas ou exacerbações. A metodologia de extração de ciguatoxinas a partir de amostras de pescado envolve uma série de extrações sólido-líquido e líquido-líquido com diferentes solventes. A metodologia mais preconizada para a detecção de ciguatoxinas é o chamado bioensaio celular, ou citotoxicidade sobre neuroblastoma. Já para a identificação da estrutura das ciguatoxinas e para a sua quantificação, utiliza-se tipicamente a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. O Governo Regional da Madeira, nomeadamente através dos serviços de investigação da Direção Regional de Pescas, tem feito um esforço para ver implementadas as metodologias de extração e detecção de ciguatoxinas a partir do pescado descarregado na região autónoma. Com vista à prevenção para a ciguatera, está indicada a evicção de determinadas espécies, nomeadamente o charteiro com mais de 10 kg, o badejo com mais de 7 kg, a cavalo da Índia com pesos superiores a 35 kg, entre outras. Se consumir pescado e apresentar algum destes sinais ou sintomas, consulte o seu médico assistente.